Fala, gente. Vamos lá continuar nosso tema de regência. Vimos regência verbal e agora veremos regência nominal. Bem semelhante às duas coisas, como eu já falei para vocês. A grande diferença, gente, é que tudo aquilo que a gente não chama de verbo na língua portuguesa, costumamos chamar de nome. É uma coisa bem genérica, tá? Mas a linha de raciocínio precisa ser dessa forma no português. Tá? Então vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês. Aqui a tela, beleza? Todos vendo aí. Gente, é o seguinte, eu sei que nem todo mundo tem paciência para assistir videoaula, tá? É por isso que eu procuro ser o mais objetivo possível. E se de repente você achar que eu às vezes falo um pouco mais pausadamente, é porque nem todo mundo consegue acompanhar um ritmo frenético. Então, se você é daquela pessoa que gosta de adiantar, já tem um certo nível de conhecimento, você joga aqui 1.5 e vai, beleza? Então é o seguinte, como vimos lá em regência verbal, o verbo ele é o termo regente, ele manda, ele diz assim, eu preciso de um complemento e o meu complemento precisa ser com aquela preposição. Nesse caso aqui, na regência verbal nominal, a nominal, o nome é quem vai reger. Tá? E aí pode ser um substantivo, tá? Pode ser um adjetivo, por exemplo. Tá bom? Desde que não seja verbo, porque aí senão a gente vai estar falando de regência verbal, tá? Eu trouxe algumas principais aqui para a gente ver, ó, como admiração, devoção, medo, uma clássica que cai muito, deixa eu ver, procurar ela aqui, necessidade, que gosta bastante de cair, tá? Então, ó, todas essas regências ó, aqui, necessário, tá? Cuidado para não confundir com necessitar, tá bom? Necessitar é verbo, necessário é um adjetivo, perceba, tá? Ó, horror a alguma coisa, tá? Ojeriza a, é você ter aversão, né? Por exemplo, aversão a, tá bom? Obediência a alguma coisa, cuidado para não confundir com o verbo obedecer, tá bom? Então vocês têm que ficar atentos sempre a isso. Mesma linha de raciocínio da regência verbal que nós vimos. Tá? Temos o termo regente, que nesse caso aqui vai ser um nome genericamente falando, mas que aí pode ser um substantivo, pode ser um adjetivo, por exemplo, tá? E sua respectiva preposição, tá? Porque a gente sabe que isso tem muito aqui a ver, gente, com os complementos nominais que a gente viu lá nas funções sintáticas, tá? Essa regência pedida pelo nome, que vem depois, geralmente é um complemento nominal. E a gente viu que todo complemento nominal ele é preposicionado. Mas aí você tem que ver qual o nome regente, qual é a preposição que ele exige, tá bom? Então tem que ter com esse cuidado, eu trouxe aqui as principais, e aí só vocês realmente lerem e verificarem qual é a preposição. Beleza? É muito simples, tá, gente? Regência nominal, eu diria até que é bem mais simples do que a verbal. Bom, feito isso, passamos agora ao assunto de crase. Crase, um assunto extremamente importante, vocês já devem saber disso, até porque muita gente aqui já fez concurso, já vem de outros carnavais e já sabe que é um tema muito importante, sobretudo se sua banca é FGV ou Sebrasp. Na verdade, qualquer banca cobra crase. Mas essas duas bancas, elas gostam de trabalhar muitas vezes com o texto, puxando para as regras de crase. Gente, crase para muitas pessoas é um tema complicado, é um tema difícil, são muitas regras, mas eu vou mostrar a vocês aqui que não precisa de desespero. É um assunto tranquilo, é um assunto que tem uma certa linha de raciocínio que eu vou mostrar a vocês aqui. Não precisa você se ficar afobado de querer decorar todas aquelas regras, tá bom? Ó, a gente sempre começa pela regra geral da crase, tá? Aqui, ó, a crase, gente, geralmente é uma fusão. É uma fusão de quê? De uma preposição com um artigo. Geralmente é assim, tá? Isso é a regra geral, não estou dizendo que é apenas.
Estou dizendo que a regra geral é dessa forma. Tá bom? Então, você faz a junção de uma preposição a com o artigo a, por exemplo, e essa junção forma o que a gente chama de acento grave de crase. Tá? E não importa se é singular ou plural, como no segundo exemplo aqui. O que é que eu quero que vocês entendam sobre crase? Antes da gente olhar aqui. Gente, vejam só. Para ver crase, a gente já veio do assunto regência, por isso que crase atualmente é estudado, é um assunto estudado após vermos regência. Por quê? A gente não viu que tem os termos regentes, agora, tanto na regência verbal quanto na nominal. Pronto, esse termo regente, geralmente, ele pede uma preposição. Pede não, ele exige. Quando ele faz isso, o que é que acontece? A gente já tem um dos pré-requisitos da crase, que é a preposição, desde que seja, obviamente, a preposição a. Né? Porque não tem como você utilizar crase com a preposição com. Né? Então, temos a preposição a, temos esse termo regente, que pode ser um verbo ou um nome. Ele exigiu a crase, exigiu, desculpa, a crase não, a preposição a exigiu. Então, se exigiu a preposição a gente vai ver se o termo subsequente, o termo que está após essa possível crase, se a gente pode utilizar um artigo nessa palavra. A gente está aqui na regra geral, lembrando. Então, vou citar um exemplo para ilustrar isso aqui. Digamos que eu esteja falando do verbo assistir. Tá? Assistir. Vimos que o verbo assistir ele tem diversos tipos de regência. Mas o que eu quero aqui é no sentido de ver, presenciar. Tá? E a gente viu que, nesse sentido, o verbo assistir ele é o quê? Ele é VTI. Verbo transitivo indireto. Tá? E qual é a preposição exigida pelo verbo assistir aqui? Preposição a. Opa, beleza. Então a gente já cumpriu o primeiro requisito para ver ou não se vai ser utilizado o sinal indicativo de crase. Beleza? Assistir. Aí, vamos supor que a palavra que esteja aqui, depois da possível crase, seja a palavra partida. Partida de futebol, por exemplo. Aí eu pergunto a vocês. Aqui, nesse A, vai haver crase ou não? Veja, a gente já viu que o termo antecedente, ou seja, que está antes do possível sinal indicativo de crase, ele exigiu a preposição a. Beleza, primeiro requisito cumprido. Vamos ver agora o termo subsequente, que é o que a gente vai ver. Se a gente pode empregar ou não um artigo. Comece uma frase com a palavra partida. Veja se dá para colocar o artigo a antes. A partida de futebol acabou de acontecer. Coube o artigo a, coube. Se coube artigo a, você faz essa fusão e aqui você utiliza a crase. É tranquilo. Isso é a regra geral. É só você fazer essa lei de raciocínio que você, pelo menos nos casos de regra geral, você acerta qualquer questão de crase. Beleza? Aqui, ó. Vamos olhar aqui esse exemplo. Fomos à praia. Você pode ficar em dúvida se nesse caso haveria crase ou não. Quem vai? Lembrando, isso aqui é o verbo ir. Tá? Quem vai a algum lugar. A algum lugar. Ou seja, preposição a. Praia. Comece uma frase, inicie uma frase com a e veja se cabe o artigo a. A praia está muito cheia. Coube o artigo a. Então, se coube o artigo a, preposição com o artigo, crase. Tranquilo, fácil, regra geral, tranquilo, beleza? Outra dica, se você quiser também se certificar, é você substituir a palavra feminina, como no caso aqui praia, por alguma palavra masculina.
Por exemplo, rio, tá? Aqui, ó. Fomos ao rio. E sempre que nessa troca você utilizar ao, significa que você está utilizando a preposição a e o artigo o. Então, isso aqui mata a charada, você confirma que é um caso de crase. Beleza? Tranquilo? É assim que funciona, gente. Muito simples. Claro, temos os casos especiais, mas você vai ver também que a lógica é praticamente a mesma, tá? Ó, outra dica, substituir preposição a por para, né? Fiz uma homenagem à professora e aí você usa o para ver se o artigo permanece. Aqui permaneceu, veja. Você não precisa nem fazer isso aqui. Basta fazer essa dica que eu venho falando até aqui. Olha o termo antecedente, quem faz homenagem a. Não é isso? É. Preposição. Lembrando, homenagem é um nome, não é verbo. Então, aqui no caso, é caso de regência nominal. Tá? Quem faz homenagem a. Professora, inicia uma oração com o professor, uma frase? Dá para colocar o artigo a? Dá. Olha aqui. Coube o artigo a. Preposição com artigo crase. Não precisa nem fazer essa troca de preposição. Isso é só realmente, gente, para se certificar. Beleza? Vamos adiante. Estudar agora os casos em que não há crase. Não coloque crase nessas hipóteses que a gente vai ver a partir daqui. Tá? E tudo tem uma razão de ser e eu vou explicar a vocês. Vejam que segue essa mesma lógica que eu venho falando. Vamos lá. Antes de verbo. Por que não se usa crase antes de verbo? Vamos lá. Veja, vamos ver esse primeiro exemplo aqui. Voltamos a contemplar a lua. Aí, digamos, você fica na dúvida, você está lá na prova, provinha da, sei lá, da FGV. Você já está ali com medo daquela prova de português, né? E aí você se depara com a questão dessa, não tem para que desespero. Sabe por quê? Faça essa linha de raciocínio que eu acabei de mostrar a vocês. Vamos lá. Voltamos é verbo ir, né? Quem vai a, certo? Tá bom? Verbo ir não, gente. Verbo voltar. De onde é que eu tirei? É porque eu estava olhando outro exemplo aqui. Verbo voltar. De onde é que eu tirei verbo ir, né? Detalhe, acontece. Tá? E eu não. Gente, quando. Tem gente que gosta de aula perfeitinha, sem nenhum tipo de equívoco. Gente, a gente está aqui para aprender. Tá? Essas percepções que a gente às vezes já está olhando para outro exemplo aqui, isso acontece. Isso, se você estiver na sala de aula, acontece. Tá? Não tem para que a gente ficar engessado aqui, não. O importante é que a gente aprender, tá? Verbo voltar, verbo ir. Eu tava, tá? Quem volta, volta, aí depende, né? Você volta ou de algum lugar, ou você volta a algum lugar, por exemplo, ou volta a fazer alguma coisa. Depende tudo do contexto. Por isso que eu sempre falo para vocês, semântica é fundamental nas provas de português hoje em dia. Você precisa atentar para a semântica, tá? Então, veja. Voltar. Vamos lá o contexto. Voltamos a contemplar a lua, voltamos a fazer algo. Então, temos a preposição. Qual é o termo subsequente? Da possível crase contemplar. Contemplar é um verbo. Inicie uma oração com o verbo contemplar. E veja se cabe o artigo a. Dá para você dizer: a contemplar foi muito bom, muito boa. Não cabe o artigo. Então você não vai ter a fusão. Se não tem a fusão, é só preposição, não cabe crase. Viram que com a regra geral dá para a gente encaixar muita coisa. Tá? Vamos ao segundo exemplo? Estou disposto a estudar. Tá? Aqui, ó,
disposto, tá? Adjetivo. Quem está disposto a alguma coisa. Não é isso? Disposto. Quem está disposto a. Temos a preposição? Temos a. Olha aqui. Agora, inicia uma oração com o verbo estudar. Dá para começar a estudar. Não dá, não cabe. Então, a gente também não tem o artigo, portanto, a gente não tem crase. Não é simples, não é tranquilo. Tá? Agora, como é que as provas vão tentar dificultar a sua vida? Elas colocam, a gente já viu em outras aulas, elas colocam a oração na ordem inversa. Isso dificulta muito. Você tem que saber de onde é que vem a preposição, quem é o termo regente, quem é o termo subsequente, e às vezes isso está misturado. Mas aí, vocês que estão aqui no intensivo, eu já falei, eu vou começar a gravar as videoaulas de resolução de questões, de prova, e aí vocês vão ver os mecanismos para a gente saber identificar bem isso aí. Não se preocupe com isso, não. Antes de palavras masculinas, óbvio, nessa regra geral que a gente viu, você nunca vai ter aqui o artigo a, que não dá para botar um artigo a diante de uma palavra masculina. Por isso que não há crase. Vai ser só preposição. Pé. Olha aqui, ó. Andar. Nesse caso, verbo andar. Andar de algum modo. Andar a pé. Dá para botar um artigo a antes da palavra pé? Não dá, né? Mesma coisa de cavalo. Também não dá. Veja que a gente está seguindo a sequência com essa linha de raciocínio da regra geral. Tá bom? Pronomes de tratamento também não se usa. Tá? Por quê? Porque o pronome de tratamento ele não admite artigos, gente. Simples, por esse motivo. Regra geral. Temos exceção? Temos. Aqui temos, que são esses. Ó, senhora, senhorita, dona, madame. É só você testar. Inicia uma oração com a palavra. Você não pode iniciar. Ah, vossa senhoria deseja entrar? Não, tá errado. Você vai dizer, vossa senhoria deseja entrar. Tá? Agora, com senhora. A senhora deseja entrar. Veja a diferença. Agora cabe um artigo, por isso que vai caber crase, tá? A senhorita deseja sentar-se? Deseja se sentar ou sentar-se? Veja que agora cabe um artigo, portanto, cabe crase. Mesma coisa dona, tá? Mesma coisa madame. A madame deseja. Entendeu? Simples, tá, gente? Beleza? Antes de pronomes em geral, né? Por quê? Mesma coisa. Mesma coisa. Vamos aqui, ó. Primeiro exemplo. Não vou. Quem vai, vai a. Ou quem não vai, vai a. Tem preposição? Tem. Qual é o termo subsequente? Qualquer. Inicia uma oração com esse pronome qualquer? A qualquer menina chegou na festa, chegou à festa? Não cabe, não cabe. Aqui é só uma preposição. A mesma coisa esta. Comece uma frase, comece uma oração com o pronome esta. A esta aluna acabou de chegar? Não cabe. Esta aluna acabou de chegar. Não tem artigo, portanto, não tem crase. Simples. Até coloquei aqui, ó. Vendo? Locuções formadas por palavras repetidas, cara a cara, frente a frente, não tem, tá? Também. Quando a vem antes de uma palavra no plural. Óbvio, porque quando você está colocando aqui, ó, só o a no singular, você está dizendo que você está utilizando só a preposição. Isso acontece muito. A gente vai ver aqui abaixo, diante de pronomes possessivos femininos, tá? Mas aqui, gente, ó, pelo amor de Deus, não coloque uma crase aqui não, tá? Porque aqui você só está utilizando preposição. Você não está utilizando artigo. Então, se você colocar uma crase aqui, já sabe, principalmente em redação, tá? E aqui, casos facultativos de crase.
temos os casos em que você pode utilizar ou não, fica ao seu bel prazer. Diante de palavras antropônimos, né, que é nome de pessoa feminino, isso aqui, gente, costuma muito ser utilizado em semântica. Por exemplo, se você utilizar ou não a crase aqui, tá certo do mesmo jeito, não tem problema nenhum. Só que na semântica isso tem impacto. E como é que vai ser esse impacto? As provas costumam afirmar que quando você utiliza a crase é que você tem uma relação de proximidade com aquela pessoa a qual você se refere. Isso é verdade. Tá? Então, vocês se atentem para esse detalhe da semântica. Se afirmar isso na prova, que você utilizou crase, isso dá uma conotação de proximidade, você vai marcar que é verdadeiro. Tá? Mas, para fins gramaticais, tanto faz. Tá? Antes de pronome possessivo feminino, minha, sua e assim sucessivamente. Olha aqui, ó. Dirija-se à sua fazenda. Vamos utilizar de novo a regra geral. Vamos lá. Dirija-se. Dirija-se a algum lugar. Beleza, já temos a preposição. Ok. Sua fazenda. Inicie uma oração com sua fazenda. A sua fazenda fica distante. Ou sua fazenda fica distante. Tanto faz usar o artigo ou não. Se tanto faz usar o artigo ou não, tanto faz utilizar a crase ou não. Viram só como fica simples dessa forma? Tá? Tem outro caso, gente, com a preposição até. Tá bom? Diante da preposição até, a crase ela é facultativa. Tá bom? Beleza? Como nesse caso aqui, ó. Dirija-se até a porta. Facultativa a crase aqui. Tá bom? Agora, mesmo diante de pronomes possessivos femininos, se você pluraliza, como nesse exemplo aqui, aí você está forçando o uso do artigo. Você está dizendo o quê? Ó, eu estou usando o artigo. E aí a gente vai para a regra de concordância nominal. Os artigos, eles concordam com o substantivo. Tá? E aí você precisa pluralizar. Beleza? Ou você, aqui ó, nesse exemplo, refiro-me, tanto faz você colocar só o a ou no plural craseado. Jamais, nesse exemplo aqui, coloque no plural sem crase. Aí tá errado. Porque você está forçando o uso do artigo, tá? E se tem artigo com a preposição, tem que crasear. Não adianta. Tá? Então, nessa hipótese aqui estaria errado. Beleza? Joia? Fechou. Casos especiais de crase. Tá? Ó, aqui, ó. Chegou à tarde, à vontade, as moscas, a francesa. Tudo isso aqui é locução, gente. Tá? Já... Tem hora que a voz falha, né? Todos os casos de locução adverbial feminina, geralmente, regra geral, vai receber crase. Tá? Que é o caso de à tarde, à vontade, ó. Tempo, modo, modo, tá? Modo, à medida que, tá? Que é proporcional, beleza? À frente, lugar. Olha aqui, ó. Locução, tá? Pode ser adverbial, prepositiva, conjuntiva, que é o caso de à medida que, tá? Então, ela vai receber o acento indicativo de crase. Atenção especial para essas palavras. Casa, terra e distância. Por quê? Ó, se a palavra casa, até coloquei para ilustrar, gente, facilitar, ela é utilizada de forma genérica, ela vai vir sem crase. Se você determinar, se você especificar de quem é a casa, aí você utiliza com crase. Com especificidade, com crase, sem especificidade, sem crase. Beleza? Olha aqui, ó. Regressaram à casa para almoçar. Tá? Regressaram à casa da vovó com crase. E aqui
indicando horas. Isso aqui cai muito em prova, tá, gente? Porque é um caso especial, muita gente não sabe, as bancas sabem disso e vão querer pegar você. Chegamos às 9 horas, tá? Chegamos a 1 hora. Por quê? Porque o artigo está concordando com o número de horas, tá? Chegamos a que horas, tá? Então, temos a preposição a e você iniciando uma oração, por exemplo, 9 horas, às 9 horas chegaram rápido, por exemplo. Então, admite artigo, crase. Beleza? Ó, chegamos à meia-noite, tá? Ó, eu fiz um comparativo aqui para vocês, ó. Chegamos às 9 horas, chegamos após as 9 horas. Por que aqui nesse segundo exemplo não tem crase? Pai Danilo, mas você disse que tinha crase. Gente, cuidado. Cuidado. Por quê? A gente tem crase diante de preposição a, mais, via de regra, artigo a, ou a gente vai ver pronomes. A gente vai ver daqui a pouco. Nesse caso, vou até mudar aqui de cor a caneta. Você aqui, ó, já forçou o uso de uma preposição diferente do a, que é após. Se você já usou a preposição após, você não tem como utilizar duas preposições. A única exceção de preposição é a preposição até. Só ela, tá? Só ela. Como é que você já usou após? Aqui é só artigo. Então não vai ter crase, tá bom? Olha aqui, ó. Toda a explicação que acabei de dar está aqui. Locução à moda de, tá? Que ela significa o quê? Imitação a ou alugar, tá bom? Olha aqui. Vamos lá. Fiz um gol no racha ACR7, tá? Haverá crase. A moda CR7, ó. Tá vendo? Então, mesmo que ele não esteja expresso aqui, mas você sempre vai subentender a palavra moda, tá? Você sempre subentenda isso aqui. Subentendido, tá? Beleza? Tranquilo? Cuidado com frango a passarinho e bife a cavalo, tá? Porque aqui não há crase. Nesse caso aqui. Beleza? Crase antes de topônimos, nomes de lugar, é outro caso também que costuma cair bastante. E a regra é facílima, para você não errar mais. Ó. Quem volta de, vai a sem crase. Quem volta da, vai as com crase. Ou vai a no singular também com crase. Beleza? Ó, vou a Brasília. Por que é sem crase? Volte. Voltei de Brasília. Então é sem artigo. Vou à Bahia. Por que é craseado? Volte. Voltei da Bahia. Veja que o uso do artigo é fundamental, é necessário. Então também você vai crasear. Não é fácil, tranquilo, beleza? Ó, outros exemplos aqui para você ver. Aqui, gente, caso de crase com os pronomes demonstrativos aquele, aquela e aquilo. Muita gente não sabe usar, tá? E aqui, gente, a regra é a mesma da regra geral. Vocês vão ver. É fácil, é tranquilo, não tem problema, não tem por que desespero. Vejam só, é a mesma coisa, ó, é a junção, fusão da preposição a com esses pronomes, tá? Aqui, ó, tem uma dica: trocar a forma aquele, aquela e aquilo por este, esta ou isto, tá? Olha aqui, ó. Perguntaram após a aula aquele professor, aí você diz: caramba, como é que eu vou saber se esse pronome tem ou não crase? Veja. Primeira coisa, apareceu na prova, grifa logo ele.
tá? E aí você vai fazer o mesmo raciocínio, termo antecedente e termo subsequente, tá? Vê, quem pergunta algo a alguém, beleza? Via de regra, VTDI, mas ele exigiu, na verdade, preposição a. A gente pode usar, beleza? E aqui a gente tem um pronome. Se a gente tem um pronome com a preposição, pronome craseado. Veja que tudo sempre retoma, praticamente, aquela dica que eu falei para vocês. Tá? Ó, mesma coisa aqui, ó. Homenagearam, ao final do curso, aquele dedicado funcionário. Vamos lá, vamos fazer a mesma lei de raciocínio. Homenagearam. Quem homenageia? Homenageia alguém. Já não pediu preposição, não temos preposição aqui. O verbo homenagear, ele é VTD, ele não existe preposição, então não tem já como você ter crase. Acabou. Percebeu? Mesmo diante do aquele, que você pode ficar com medo na prova, mas se a gente não tem preposição, não tem como haver crase. Entendeu? E aqui, ó, crase diante de pronomes relativos, né? Que é aquele caso, lembram? Falei para vocês de regência, que o termo regente, ele exige a preposição, mas a preposição vai ser deslocada para antes do pronome relativo, tá? É esse caso aqui, ó. Esta é a nação a qual me refiro. O pronome em si, qual é? A qual? Não é isso? Veja que ele já tem o azinho dele aqui. A qual? Ok. Quem se refere a alguém ou a alguma coisa. Exigiu preposição. Preposição com esse azinho do pronome relativo a qual craseado. Simples. Tá vendo? Mesma lógica, gente. Para o quê? Tá? Mesma lógica. Houve uma sugestão anterior a que você me deu. Tá? Quem dá algo a alguém. Uma sugestão já foi dada. Isso já é o objeto direto. A alguém é o objeto indireto. Então, preposição a que foi exigida, né? Já temos aqui a crase. Por que aqui? O que? Você diz, espera aí, Danilo, mas se o que, ele não é a qual, tá? Só que aqui, gente, existe um detalhe. Esse que ele equivale a aquele ou aquela, tá? Você troca, houve uma sugestão anterior, aquela que você me deu. Entendeu? Esse azinho aqui tá equivalendo a aquela. Então, por isso que tem essa crase, tá? Sempre que você se deparar com essa forma aqui, aqui, você tenta trocar o a por aquele, aquela, aquilo, tá? Porque aí, se couber, significa que tem crase. É dessa forma que você identifica se tem crase antes do pronome que. Isso aqui, gente, cai muito. Por quê? Porque é um caso bem específico. Quando você só se liga naquela regra geral, o que é que acontece? Você vai olhar o termo antecedente, beleza, pediu preposição, mas o quê? Você vai ficar na dúvida, pô, como é que eu vou colocar um artigo a antes do quê? Mas aí você tem que fazer essa lei de raciocínio com o pronome relativo, tá? É um caso específico, esse caso cai muito. Você vai trocar esse a por aquela, aquele ou aquilo, se couber, e o verbo que geralmente estará lá no final da frase exigir preposição, você vai saber que você vai ter que fazer a junção dessa preposição aqui, a, com esse azinho aqui, que em tese é o mesmo a desse pronome demonstrativo. Beleza? Tranquilo. A gente vai ver isso com mais detalhes, não é com mais detalhes, mas na prática, nas aulas de resolução de questões. Beleza? Tranquilo? Então é isso, gente. Concluímos regência e crase. Temos ainda pela frente o nosso resumo de interpretação de texto,
que eu vou deixar para ver, gente, a interpretação de texto na prática mesmo, tá? Temos de pontuação, que é a nossa próxima aula, e no final de reescritura de frases. Beleza? Então é isso, espero que tenham gostado. Até daqui a pouco na nossa próxima aula.